Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Boa noite, Brasil, boa noite a você de casa, ao senhor e à senhora. Mais uma noite com o programa Cristo, a Verdade que Liberta, aqui pela sua RBI e também pelas redes sociais. Que bom estarmos juntos nesta noite tão especial. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de 1 Samuel, nós encontramos uma história muito conhecida, que é o confronto entre Davi e o gigante Golias. Uma história muito conhecida, mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, ou nessa história, e eu lia hoje um pouco agora, um pouco antes na Palavra de Deus, foi quando o Davi procura o rei. E o rei desesperado, atormentado, preocupado com aquele gigante afrontando os seus soldados, ameaçando matá-los. E aquela criança, um adolescente, Davi olha para o rei e diz: não fique aflito, não aflija a sua alma. Eu irei combater contra esse gigante. O que me chama a atenção foi que um garoto de 15, 16 anos, um adolescente, ele confiava tanto no seu Deus que ele foi capaz de aconselhar o rei e dizer: não fique aflito, eu vou me levantar, eu irei e vou vencer este gigante. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual nível de fé você tem no seu Deus? Qual nível de fé você tem em Jesus? Você crê que Ele pode te ouvir? Que Ele pode solucionar o seu problema? Que Ele pode trazer uma resposta para as suas orações? Dependendo do nível de fé que o Senhor ou a senhora tem, isso vai justificar a sua reação diante dos gigantes que se levantam contra a sua vida. Talvez hoje o gigante que se levanta contra você é uma enfermidade, um desemprego, uma dívida, uma opressão espiritual. Mas tenha fé, creia no seu Deus e enfrente o seu gigante, como Davi enfrentou e o venceu. Eu quero no programa de hoje trazer uma história de fé de alguém que também enfrentou os seus gigantes. Enfrentou e venceu no poder do nome de Jesus. Acompanhe. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Sou Giliardi e com 16 anos de idade foi quando eu conheci o mundo. Foi quando eu comecei a frequentar bailes funk, eu experimentei a primeira maconha e aquele ditado, né? Um abismo puxa o outro abismo. Comecei na maconha, fumei um fristo, me envolvi na cocaína e foi um tempo em que eu não tive proveito de nada, só tive perca. Nesse período eu me tornei uma pessoa violenta, um homem violento, um jovem violento, e a gente se envolvia com muitas confusões. Me lembro de um certo momento, num determinado baile na cidade de Vila Velha, a gente se envolveu numa confusão e naquele dia chegou para nós uma pessoa e disse: olha, os caras estão esperando vocês armados lá fora. E a gente entrou num desespero naquela noite, né? Pensando como que a gente iria sair de dentro daquele baile para poder ir para casa, né? Porque o caminho até em casa era um pouco longo, mas eu me recordo que a gente, quando saiu de dentro do baile, a gente dá de cara com aqueles rapazes com quem a gente tinha brigado naquela noite. Só que para a honra e glória do nome do Senhor, né? Eu acredito que aquele dia foi um livramento de Deus para nossas vidas, para a minha vida. A gente passou na frente dos caras e os camaradas não viram a gente. Eu só me recordo que naquele dia eu saí correndo da porta do baile e fui parar de correr só em casa.
Naquele dia Deus guardou a minha vida, Deus protegeu a minha vida e aquele dia foi a porta de entrada para eu poder entender que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus tinha algo grandioso para a minha vida. Mas a gente não desperta sempre nos primeiros momentos, nas primeiras experiências. Eu me recordo que eu me envolvi com uma pessoa nessa época e essa pessoa, ela me levou ao fundo do poço. Eu me lembro que eu tinha prestação de moto na época para pagar. Eu me lembro que atrasou as prestações da moto, né? Tudo porque eu estava investindo numa pessoa que não valia a pena. Tudo porque eu estava investindo numa pessoa que não era uma pessoa certa para mim. Então, eu comecei a despertar para o que Deus tinha para a minha vida nesse momento. Eu me recordo que naquele tempo, o pastor Enéas, na época, começou a visitar minha casa, né, para poder levar a palavra do Evangelho para nós. E eu lembro que o nome do projeto era Jesus em Cada Lar. Eu lembro que o pastor Enéas chegava na porta da sala e eu saía pela porta da cozinha só para não ouvir a palavra de Deus, né? E nisso Deus já estava dando sinais de que Deus estava me querendo para mais perto dele, né? Eu me recordo também, às vezes que eu apenas pegava a moto só para poder levar minha mãe na porta da igreja. Deixava minha mãe na porta da igreja, voltava para casa e eu me lembro que a pastora Efigênia sempre falava: esse menino vai ser um obreiro da casa do Senhor. Deixava minha mãe na porta da igreja e ela sempre falava: esse menino vai ser um obreiro da casa do Senhor. Quando eu vi que eu estava no fundo do poço, a gente só acorda quando a gente já está no fundo do poço. Eu me recordo que foi a hora que eu falei: eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Aí eu comecei a lembrar das vezes que o pastor ia lá em casa me fazer visita, das vezes que as pessoas me evangelizavam, comecei a me lembrar das vezes que eu ouvia a minha mãe orar por mim, né? Isso tudo foi o Espírito Santo me fazendo refletir. Então eu falei: hoje eu preciso tomar uma decisão. Então foi quando eu abri mão da pessoa errada e decidi entregar a minha vida para Jesus, né? E de lá para cá Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem feito grandes maravilhas. Hoje eu tenho uma esposa que não tinha outra pessoa melhor para ser a minha esposa, foi a pessoa ideal que Deus escolheu para mim, né? E hoje eu tenho a minha família, tenho 2 filhos abençoados, o Heitor, a Rebeca, né? Então, essa é a minha história de vida. Isso é o que eu tenho para falar, é o que Deus fez na minha vida. Hoje eu não sinto mais falta da maconha, hoje eu não sinto mais falta da cocaína, hoje eu não sinto mais falta dos bailes funk, hoje eu não sinto mais falta das confusões, hoje eu não sinto mais falta de nada do que o mundo pode oferecer. Deus, Ele restaurou a minha vida, transformou a minha vida, libertou a minha vida. E hoje eu tenho a honra e o prazer de fazer parte do corpo da igreja. Hoje eu sou um dos pastores da igreja Casa da Bênção. Hoje eu posso dizer, hoje eu tenho uma família abençoada. E assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje,
o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores: o amor do Pai Celestial. E agora sim vamos trazer o apóstolo Jair de Oliveira com uma ministração da palavra de Deus para esta noite. O apóstolo do Brasil, o homem que tem andado por toda esta nação ministrando palavras de fé, vem e fala a palavra de Deus ao seu coração. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. A Bíblia diz: não pequeis, porém, se acontecer um acidente de percurso, tem remédio. Qual é o remédio? A confissão, o abandono, e o sangue de Jesus nos restaura e nos deixa conectado outra vez, e a glória dele vem a nós. Amém, irmãos? Terceiro obstáculo, a vida de oração: a ausência de um espírito perdoador. Marcos 11, 25. Ausência de um espírito perdoador. Vamos ler o texto? Vamos. 1, 2, 3, comigo. Quando estiverdes, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu não vou pregar aqui uma mensagem sobre o perdão, é um tema tão profundo, tão extraordinário. O Senhor Jesus falou tanto disso. Contou a parábola do credor incompassivo, que recebeu perdão de uma dívida impagável, 10.000 talentos de ouro. Um talento representa 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 toneladas, 350 mil quilos. Jesus quis falar de alguma coisa impossível.
Quem é que podia pagar uma dívida dessa? 350 mil quilos de ouro. Misericórdia. Mas aquele homem clamou ao seu Senhor perdão, misericórdia, e o seu Senhor o perdoou de toda a dívida. Esse homem que tinha uma dívida impagável era eu e você. Aquele Senhor é o Deus eterno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor, pela sua graça, agora há pouco nós levamos às águas quase 50 novos irmãos, e eu recitei com eles aquele texto maravilhoso: dos teus pecados não me lembro mais. Toda a cédula da maldição que era contra nós foram cravadas na cruz. Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. É uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia, a justificação pela fé, a regeneração, o novo nascimento. Não importa quão baixo alguém tenha descido moralmente, quando ele vem para Jesus e ele o recebe e o reconhece como Senhor e Salvador, o seu sangue é aspergido e toda a página suja é lançada no mar do esquecimento. E ele disse: não me lembro mais de seus pecados. E ele nos dá uma página nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso nos enche de alegria. Glória a Deus, Ele nos perdoou. Dívida impagável. Mas na parábola do credor incompassivo, o servo perdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 reais. Vamos trazer para a nossa moeda. E aquele conservo, de igual modo, pediu misericórdia. Eu não tenho com que te pagar, perdoa-me. Mas o servo, que tinha recebido o perdão de 350 toneladas de ouro, não liberou o perdão de 100 reais para o seu conservo. Pelo contrário, o sufocou e disse: paga-me o que me deves, ou tu vais ser encarcerado. Alguém presenciou aquilo e foi ao Senhor e disse: aquele servo de quem perdoaste aquela dívida de 350 mil quilos de ouro, não perdoou o seu conservo que lhe devia isso aqui. O servo ficou indignado. Trouxe de volta o servo que fora perdoado e retirou o perdão. E mandou que fosse lançado e atormentado pelos verdugos. Quem não tem um coração perdoador, tua oração vai bater no teto e voltar, meu irmão. Quem falou foi Jesus. Pega lá Mateus capítulo 6, é mais incisivo ainda. Pega capítulo 6 de Mateus, vai. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas. Eu quero ter minha oração atendida. Quem quer? Quem quer ter conexão com o Senhor está tendo? Tem um coração perdoador, meu irmão. A pessoa que conserva ódio no coração, ressentimento, raiz de amargura, é como se ele bebesse um copo de veneno todos os dias, esperando que o outro morresse. Vou repetir: quem não perdoa, conserva ódio no coração, raiz de amargura, é como se ele tomasse um copo de veneno todos os dias, esperando que o seu adversário morresse. A falta de perdão está provado pela ciência. Atinge a sua saúde emocional, física, taquicardia, úlcera nervosa, pressão alta, AVC,
O cara levanta de manhã, o seu algoz está agarrado com ele, vai tomar café, ele está presente, está colado, vai almoçar, vai jantar, vai dormir, liberte disso. Amém, irmãos? Alguém pode estar dizendo, mas o senhor não sabe o que aconteceu, seja o que for, meu irmão. Por amor a Jesus e pelo tamanho do perdão que Ele nos deu, libera, 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 libera. E a glória de Deus e os céus de Deus estarão abertos para você. Se você crer, dá uma salva de palma para o Rei. Quarto obstáculo à oração, caminhando já para encerrar. Contenda. A contenda é simplesmente agir movido pela falta de perdão. Escreva isso, a contenda é simplesmente o agir pela falta de perdão, movido pela falta de perdão. Tiago 3,16, coloca lá. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, se houver maledicência, contenda na família, a Bíblia diz, é um princípio, o reino dividido não subsiste. Além das mensagens do apóstolo Jair de Oliveira, que nós temos colocado aqui todas as noites e exibido no programa Cristo a Verdade que Liberta, nós queremos convidar você para visitar as nossas redes sociais. Lá você vai encontrar mensagens, conteúdos extraordinários que irão edificar a sua fé. Você pode encontrar os nossos conteúdos no YouTube. Lá você pode clicar ICB Brasil ou então Casa da Bênção Vitória. Já no Facebook, você vai escrever ICB Brasil ou Casa da Bênção Vitória também. Ou você pode ir no Instagram e colocar lá, @ICB Vitória Oficial. Então, repetindo, as nossas redes sociais, onde você encontra os conteúdos do apóstolo Jair de Oliveira e da Igreja Casa da Bênção. YouTube, ICB Brasil ou Casa da Bênção Vitória, lá no Facebook, ICB Brasil ou também Casa da Bênção Vitória, e no Instagram, @ICB Vitória Oficial. Busque os nossos conteúdos, se alimente da palavra de Deus, seja fortalecido a cada dia. Não estamos apenas na TV, estamos lá nas redes sociais para qualquer hora, qualquer momento do seu celular, do seu computador, você acessar esses conteúdos extraordinários. E agora quem chega trazendo os pedidos de oração desta noite é a jovem Jennifer. Vamos acompanhar mais nomes que chegam através do nosso WhatsApp 011 97529 4642. Olá, querido telespectador do programa Cristo a Verdade que Liberta. Eu me chamo Jennifer Oliveira e estou aqui para te desejar uma excelente noite. Vamos começar agora o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. E vou ler agora o pedido da Sandra Ferreira, de São Paulo. E ela diz: peço oração pelos meus filhos, pois eles precisam de libertação, e pelo ex-marido da minha filha, que está preso e vive fazendo ameaças para ela. Sandra, eu quero te dizer, creia no poder da oração e da intercessão que uma mãe tem. Estaremos orando agora há pouco pelo seu pedido, mas também quero te dizer que, como muito bem sabemos, que uma mãe de joelhos representa um filho de pé. E queremos também te lembrar da passagem da mulher samaritana, que assim que ela teve o encontro com Jesus, ela alcançou a libertação, a cura da sua alma, das suas emoções, e logo em seguida ela foi tão grandemente usada para levar a mensagem do Evangelho àqueles que estavam ao redor dela. Então creia que seus filhos também serão dessa forma, assim que tiverem o encontro com Jesus. E também quero te dizer que creia que o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Creia que Ele pode fazer que a sua filha se torne invisível aos olhos do inimigo e daqueles que tentam a fazer mal. Nós estaremos orando por ela e também esteja junto conosco. E também entrou em contato conosco a Maria Lúcia Martins, do Rio de Janeiro. E ela diz:
peço oração pela cura de toda insônia na minha vida, dor na coluna, lombar, pescoço e ombro. Preciso de cura na minha vida. Maria Lúcia, eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que ainda cura o corpo, a alma e o espírito. É o Deus que nos traz a paz que excede a todo entendimento. E quero deixar para você também uma palavra que diz: quando Jesus estava indo para a cidade de Cafarnaum, assim que ele chegou na cidade, ele é encontrado por várias pessoas que intercedem pelo servo de um soldado romano. E elas dizem a ele: Senhor, mestre, aquele homem precisa da sua cura. E quando Jesus está indo de encontro à casa daquele servo, as pessoas param por ele e falam: Senhor, nós não somos dignos que o Senhor vá até a nossa casa. Apenas dê uma ordem de onde o Senhor está e ele receberá a cura. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Senhor que fez essa cura acontecer, ele está hoje aqui entre nós e no meio da nossa oração, do altar das orações, creia que mesmo a senhora estando no Rio de Janeiro e nós aqui, a senhora receberá a cura e será liberta em todas as áreas, assim como o Senhor Jesus já fez e ainda continua fazendo. E aqui encerramos mais um quadro, Meu Pedido no Altar das Orações. E quero agradecer a você que tem sempre nos mandado mensagens. São milhares e milhares que chegam dia após dia. E estamos orando sempre por cada pedido especial enviado para nós. Vamos orar agora no Altar das Orações. Nós queremos convidar você para o momento da oração da fé. Quem chega e ora com você e por você é o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Vamos orar. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Pai, com estas palavras extraídas do Salmo 121, elevamos os nossos olhos pela fé para o Senhor, pois o nosso socorro vem do Senhor. E agora milhares de telespectadores clamam, oram comigo, que as tuas boas mãos se estendam agora, através do nome, dos méritos de Jesus, venha tocar a vida de cada um. Enxugai as lágrimas daqueles que choram, desta dona de casa, desta mamãe, que não suporta mais tantas decepções, tanto sofrimento, tanta angústia dentro do seu coração. Pai, abençoa este cidadão, este trabalhador que precisa de uma porta de emprego. A tua palavra nos ensina, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Opera, Senhor, na vida deste cidadão, deste pai de família. Os pedidos que aqui chegaram de tantos lugares do Brasil, onde estiverem estas pessoas que, movidos pela fé, pediram que a tua graça os alcance e haja uma manifestação sobrenatural, suprindo e operando em todas as áreas. Daremos a honra, a glória, o louvor ao Senhor que vive e reina para sempre. Que assim seja. Amém e amém. E após esta oração, chegamos ao ponto final de mais um programa Cristo, a Verdade que Liberta. Não se esqueça de nos buscar lá nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Estamos juntos e amanhã um novo encontro de fé. Beijo no seu coração. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã,
nos encontraremos novamente.